Estamos iniciando aqui mais um Nutrial Talks, né? Hoje falando sobre o Experts by Nutrial, né? Meu nome é Paulo Malta, eu sou o diretor de operações aqui da Nutrial e está presente aqui comigo a Maria Inês, que é a nossa diretora técnica comercial, Eliana Numazaki, que é a nossa especialista, né? Com bastante experiência, principalmente em postura comercial, e o Mihail Jardim, que é o nosso coordenador técnico de monogástricos, né, nutricionista, para a gente poder conversar um pouco mais e explorar, né, discutir um pouco mais, explicar para todo mundo o que é o Experts by Nutrial, né? Então, pessoal, a primeira pergunta assim, que eu gostaria de fazer para vocês, né? Vocês vivem dentro das empresas de produção de proteína animal. E quando vocês chegam num produtor novo pela primeira vez, né, o que vocês encontram? Né? Como é isso? Nossa equipe costuma chegar às empresas motivado pelos problemas. E a gente encontra primeiro oportunidade. A primeira coisa que a gente enxerga por trás das queixas, por trás dos problemas, por trás de todas as frustrações de qualquer produtor, de qualquer empresa, são as oportunidades que nós temos de construir um caminho para melhores ganhos, para melhores margens. Então, é uma virada de chave no sentido de você entrar enxergando motivos para a empresa crescer, para a empresa continuar dentro do mercado, dentro do ramo que ela está. E você citou, né, uma questão que problema, na verdade, é oportunidade, né? Mas esses problemas em si, quanto eles custam, né? Não o serviço prestado pelo expert, mas o problema em si, qual que é o custo disso, né? Quanto que um produtor deixa de ganhar por mês ali por essas situações, né? Paulo, muitas vezes assim, a empresa ela não sabe o que está perdendo, né? Então, realmente, isso é o que a gente vê na prática, né? Então, assim, o que eu vejo? As demandas são muito variáveis, né? Eliana comentou sobre a questão, né, de identificar oportunidades. Eu vejo que, assim, tem muita empresa que ela já sabe o problema que ela tem e busca nosso trabalho para resolver esse problema específico. E já nesse trabalho a gente identifica uma série de outras oportunidades onde ele pode colocar um ganho ali em cima, né? Então, quando a gente trabalha com indicadores, a gente consegue quantificar essas melhoras por período. Então, assim, colocar isso em retorno em um determinado período de tempo ou durante a consultoria. O que veio acontecendo, né, nessas últimas 4 décadas, né, é uma evolução muito grande nas estruturas de criação, na nutrição, no bem-estar animal. Em todas essas áreas, nós temos oportunidades, trazendo o melhor atendimento das exigências nutricionais, das exigências de ambiente do animal, da gestão dos envolvidos no processo. Isso sempre traz resultado. Porque os animais, a gente sempre brinca, né? Que os animais, eles são dedo duro. Se você trata bem, ele te retorna com ovos, com produção de carne, com produção de leite. Eles todos os dias eles te contam se eles foram bem tratados ou não, né? Uhum. Então, esse é o trabalho. Porque às vezes, quando você está calçado, né, dentro da empresa com a sua rotina, às vezes você não enxerga essas oportunidades. Uhum. Então, esse é um dos nossos papéis. É mostrar, né, onde estão oportunidades, às vezes oportunidades sem custo, às vezes oportunidade de mudança de atuação, de mudança de gestão. Isso a gente observa muito no trabalho de nutrição, né, Marinês? Que tem muita oportunidade com matéria-prima, com processo, né, com qualidade de forma geral, e na maioria das vezes o pessoal não implanta, né, esse tipo de processo. Então, respondendo a sua pergunta, né, Paula, às vezes você implantando ali uma rotina de qualidade de matéria-prima, de classificação de grão, de granometria, né? Você tem muito ganho na produtividade. Então, um ganho que hoje o produtor não tem. Um ganho que está ali na mesa e ele não acessa ele, digamos assim, da maneira que ele consegue explorar. Mas me diga uma coisa, o Experts em si, né, o Experts by Nutrial, como que ele surgiu, né? Qualquer empresa pode contratar,
Ou tem um perfil específico? De que forma ele surgiu? O Experts, na verdade, ele nasceu, ele não foi gerado, né, aqui dentro, né? Ele veio de fora para dentro. Hoje, na Nutrial, temos um grupo de profissionais, né, de veterinários, agrônomos, zootecnistas, com muito tempo de vivência, né? E de vivência, assim, realmente de pisar na poeira, né? De abrir porteira. Então, isso foi fazendo com que o mercado reconhecesse esse trabalho e nós começamos a ser indicados para prestar consultoria. Que aqui na região nós trabalhamos, né, fornecendo produtos e serviços, né? E esse é um produto, né? A consultoria se tornou um produto hoje dentro da Nutrial. Uhum. Certo. Eu sou um proprietário agora de uma empresa de produção de proteína animal, né? Eu acabei de contratar o Experts. E qual que é o primeiro passo, então? Por onde que a gente começa? Primeiro a gente tem que entender qual que é o momento que a empresa está passando, qual que é a sua necessidade, se você está querendo melhorar os seus indicadores, se você está pensando numa expansão, se você está pensando em ser mais competitivo. Então eu preciso primeiro acolher a sua demanda, entender qual que é a sua necessidade. Às vezes a sua necessidade interna, eu preciso reestruturar uma equipe, eu preciso trabalhar uma sucessão. A gente precisa conversar bastante para entender onde que nós podemos te ajudar melhor. Sim. E depois disso tudo, chega na etapa que eu vou chegar para você e vou falar, linda história, agora me mostra os dados. Eu preciso que você me abra tudo que você tem de indicadores dentro da sua produção. Okay. Eu preciso entender se são indicadores confiáveis, se a gente precisa construir do zero, quanto que a gente vai conseguir aproveitar, porque esse direcionamento vai ser feito, todo direcionamento técnico, qualquer um todos os que a gente fez até agora, na verdade, eles foram feitos em cima de dados. Porque você pode ter uma impressão, você pode achar isso ou aquilo, mas os números não vão mentir para mim. Isso. E até o seu retorno em cima dos minutos que você está comprando da nossa experiência, porque é basicamente isso que você está fazendo ao contratar o Experts, vão ser pagos sobre os ganhos que eu consegui colocar em cima dos seus indicadores. Então, se você ganha, eu ganho. E aí a gente vai trabalhar em cima basicamente de três regras, digamos assim, né? Vale para a vida e vale para dentro do Experts também. Combinado não sai caro. Grandes coisas são feitas de um monte de coisinhas, porque às vezes a gente está atrás de um ganho, um crescimento enorme e a gente deixa de ver os detalhes do dia a dia. E a terceira regra crucial é que gente feliz não enche o saco. Você pode bipar isso depois, tá? Sendo uma empresa que tem uma diretoria que tem metas claras, que consegue construir uma equipe consistente, consegue trazer isso para dentro da equipe de campo, você vai conseguir construir pequenos resultados, pequenos avanços, uma vitória todos os dias para conseguir chegar nesse resultado. A sua expectativa às vezes pode ser de 1 ano, 2 anos, a gente vai demorar 5. Mas é importante você ter metas claras dentro desse seu plano de construção. Então, a gente vai sentar junto no dia 1 para poder estabelecer qual que é a sua situação atual e você vai me colocar uma expectativa do que você quer. Sim. Quando, quanto, e a gente vai trabalhar ao longo do tempo para construir isso junto com você, na condição que você tiver. Paulo, na verdade, como a consultoria ela é bem ampla, né? Falando um pouco agora da consultoria de nutrição, com a nutrição a gente trabalha com algumas entregas de produtos, né? Então, falando assim em rações comerciais, né? Em modernizar linhas, então tem todo um trabalho que ele está muito ligado a essa questão de fazer um desenho, ter um prazo e ter uma entrega, né? Que é um pouco diferente quando a gente pega uma rotina de acompanhamento em toda uma empresa, né? Numa indústria, né? Numa granja industrial, né? Então, onde a gente tem um acompanhamento contínuo, né? Com apuração de resultados, acompanhamentos, treinamentos, né? Então, nesse ponto, acaba que é muito amplo, né, Eliana? Certo. E não só no agro, né, mas hoje em dia a gente fala muito de tecnologia, né, IA, enfim. E como que a tecnologia ela é utilizada em todo esse processo, né? Como que a gente monitora dados, indicadores, né? O que o produtor consegue ver hoje que antes ele não via, né? Como que está?
Então hoje, né, Paulo, quando a gente fala de tecnologia, né, a tecnologia também está bastante presente no nosso atendimento. É essencial hoje trabalhar com tecnologia, com números, com dados, né, não tem como a gente estabelecer uma meta ou fazer um plano de ação sem mensurar nada, né? Então, hoje a gente conta bastante com o apoio, né, de análises bromatológicas, análise de qualidade de ovos, uso de ovo eletrônico no campo, né, monitoria de risco de micotoxinas. Então, assim, isso tudo hoje também ajuda a gente de diversas formas, né, a atuar ou desenhar aí onde a gente vai estabelecer uma ação corretiva ou uma oportunidade também nesse sentido. Então são ferramentas, né, tecnologias que o Experts, né, by Nutrial e a Nutrial, consequentemente, tem aí à disposição, né, para utilizar e conseguir identificar bem esses pontos que você citou, né? Hoje a tecnologia ela vem mais para somar, para ganhar tempo, ganhar eficiência dentro do processo. Mas a base do processo é a mesma. Você tem que acompanhar, você tem que ter o número. Você pode fazer isso escrevendo numa folha avulsa. Você pode fazer isso usando uma IA, uma planilha, enfim, o que você quiser. A questão é que você tem hoje à disposição mais ferramentas para otimizar o processo, para substituir parcialmente uma análise humana. De fato, isso pode ser feito com muito mais precisão, mas não te isenta de trabalhar o básico. A gente ainda continua tendo uma necessidade, colocando uma importância muito grande do básico bem feito. Não adianta nada você ter uma IA para analisar, fazer predição de curva de peso se você não pesa toda semana. E a pesagem não é olhando com modelos matemáticos. Você tem que pegar cada amostra sua, cada ave, cada animal, precisa colocar numa balança. A gente não tem tecnologia acessível, disponível ainda a esse ponto. Vamos chegar nesse momento, talvez muito em breve. Mas a gente ainda tem um trabalho técnico, braçal, que precisa ser feito para poder fazer toda a sequência seguinte. E a experiência vivida, né, o mix de experiência que o time do Expert tem, que eu acho que faz com que essa convergência, né, se torne ainda mais produtiva, né? Que é o que a gente repete em todas as reuniões, né? O perrengue que a gente passou dentro de 110 anos de experiência somada, a gente passou e aprendeu para que você que está nos contratando não precise também gastar o seu tempo e gastar o seu recurso, perder margem, perder oportunidade fazendo isso. É igual, você já ouviu o termo déjà vu? Aquela sensação que você já se lascou com isso antes? Se você não tem processo, se você não tem uma metodologia, você não segue com acompanhamento sério, e que aí você coloca realmente disciplina dentro do processo, né? Que você não coloca disciplina dentro do propósito, você vai se lascar de novo em algum momento. Porque o mercado é dinâmico, os cenários mudam muito rapidamente dentro dessa estrutura que nós estamos inseridos, né, de produção de proteína animal. Então, são questões fora do nosso controle no mercado internacional, um desafio sanitário, uma notificação obrigatória. Isso muda tudo. Pode não ser na sua área, mas dentro da cadeia de produção de proteína, se acontece alguma coisa com a avicultura, vai afetar os custos e vai afetar também a questão do mercado, das margens das outras proteínas. Então, a gente tem que estar inteirado em todos esses cenários e a gente tem que saber como trabalhar isso. Quanto maior o controle que você tem dentro da sua produção, dentro do seu processo, maior o domínio que você vai ter, inclusive, para poder manejar quando tiver alguma situação fora do seu controle. Certo. Até, né, só complementando, às vezes a gente até hoje, né, embora a alimentação dos rebanhos é 60%, 70% do custo, às vezes, a gente ainda tem a surpresa de muitas vezes encontrar algumas empresas que não conseguiram ainda monitorar a conversão alimentar. Que é algo que realmente assim, tem as suas dificuldades, né, por não ter balanças silos com balanças, ter essa monitoria, né, do fornecimento das rações, das dietas, né,
Mas, então, são fatos assim que precisam ser tratados e implementados para que realmente, no final, aquele empresário, aquele empreendedor perceba realmente o seu negócio, né? Se ele está sendo lucrativo ou não, né? Ou onde ele precisa atuar, as suas equipes precisam atuar para que isso se torne lucrativo, né? E você colocou esse ponto, né? E até assim fazendo uma conexão, né? Qual que é o impacto, né, desses ajustes simples, né, no resultado final, na projeção no resultado anual? Eu vejo assim, né, Paulo? Acho interessante esse assunto de tecnologia, porque a IA está aí para mostrar isso, né? E hoje a empresa não abraça a tecnologia, ela não vai escalonar da forma com que ela possa estar planejando, né? Mas o que a gente observa na maioria das vezes, né, é que as empresas falham com os pequenos controles, né? Então, assim, o que a gente consegue hoje, pensando na própria conversão alimentar, né, em estabelecer aí um cálculo de consumo diário, seja implantar, né, alguns controles em fábrica de ração, com granulometria, rendimento, né, classificação de grãos, né, aí ações que até não demandam tanta tecnologia. Esse ponto que eu queria pegar também, né, apesar de ser fundamental o trabalho com tecnologia, a gente colocar para o trabalho de consultoria do Experts, eu vejo que apoia muito no diagnóstico, né, no que a gente faz para entender e mapear então, um panorama geral. Mas quando a gente aplica, a gente ainda depende muito de quem está ali dentro, né? E geralmente são ações simples que não demandam tanta tecnologia, não demandam custos, investimentos elevados, entendeu? Uhum. E que impactam significativamente no resultado. Então, assim, esse, para mim, é o principal ponto, né? Então, a gente conseguir estabelecer algumas métricas, né, de melhoria de conversão alimentar, de rendimento numa fábrica de ração, né, de ganho em produtividade, em redução de perda, né? Então, assim, hoje, na prática, a gente consegue avançar muito com isso, né? Então, trabalho, por exemplo, com qualidade de ovos, onde você consegue mapear ali alguns gargalos com um ovo eletrônico, né? Onde ali a prática e o dia a dia do ajuste de uma esteira vai estar na mão do colaborador, na mão da empresa, né? E a mesma coisa dentro de uma fábrica de ração ou dentro de um galpão, né? Então, assim, eu vejo que isso é muito amplo e sem a tecnologia não dá para a gente avançar, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar nas pessoas, como implantar o que a gente está identificando de oportunidade, mas assim, eu penso em três principais pontos, né? Uhum. Que a tecnologia, trabalhar com pessoas e a expertise que a gente tem. Então a gente conseguir agregar tudo isso, a gente consegue avançar nesses pequenos detalhes. O Eliana falou no começo, são sempre pequenos detalhes que se somam, né? E dão esse ganho que permitem um investimento do empresário no final do ciclo, né? E às vezes a tecnologia é um conjunto de peneiras que custa 100 reais. 100 reais, justamente. A questão é onde aplicar, em que momento aplicar e o que fazer com a informação que você tem. E até a forma que a gente desenha a comunicação daquela oportunidade. Isso é uma coisa assim que tem sido muito emblemática nos nossos atendimentos. Porque a determinado desafio sempre esteve lá, daquela mesma forma, por meses, por anos. E ela aparecia nos indicadores, por meses, por anos, da mesma forma. De repente você faz um agrupamento diferente na análise dos dados, né? Você filtra ela confrontando com um outro indicador também que sempre esteve lá. Uhum. E aí você tem uma visão completamente diferente de todo aquele cenário. Uhum. Isso tem acontecido bastante. E a forma que a gente comunica isso para o dono da empresa, para um gestor, também faz toda a diferença. Uhum. Porque ele sabe que não é só se conformar com aquela situação porque o histórico mostra aquilo por 2, 3 anos. Ele pode pegar aquilo ali e trabalhar, inserindo novas atuações, ou até sem investir em nada, mas trabalhando com outras formas, outras conformações, né? Então, assim, a questão da oportunidade não está só no operacional, também está na forma que você faz a gestão daquela informação.
E assim, são muitos itens aqui, né, que a gente foi citando, tanto de ações, de pontos a levantar, de tecnologias, de ferramentas e tudo mais. Mas assim, eu queria que vocês me contassem um pouco agora de quais são os desafios que vocês enfrentam no campo, né, no dia a dia ali. Quais são as principais resistências, dificuldade e de que forma que a gente lida com isso aí. Você tem tempo? Muito tempo? Aí tem história. Eu vou contar uma historinha real que aconteceu no começo porque uma coisa interessante, né? O Experts, ele não foi desenhado dessa forma. Ele foi se construindo para chegar nesse formato. Foi uma demanda externa, Sim. Uma demanda que não estava dentro do nosso escopo até então, mas que fez muito sentido. Para o mercado que conhecia a nossa atuação, né? A história da Marinês, a história da Nutrial, e que já nos conhecia também, sabia como nós trabalhávamos, como a gente trabalhava regionalmente. E aí que viu que fazia sentido levar isso também para outros lugares. E mais para o começo, aconteceu uma situação bem curiosa, que no meio de uma discussão com o cliente, ele falou assim, eu acho que tal empresa pode achar legal essa atuação de vocês. Nós já estávamos contratados por e de novo veio uma indicação de indicação. E aí, só que a coisa aconteceu assim, talvez não de uma maneira não muito natural. Ele pegou o telefone, ligou para um gerente e falou, olha, eu estou aqui com a fulana, a Eliana está aqui na minha frente, Eliana, pega aí, explica o que você faz. Tipo, nos jogou assim numa fogueira. Eu não sabia o histórico da empresa, eu não sabia o histórico da empresa, eu não sabia quem era a pessoa, qual que era a necessidade dele. Então todo esse briefing que a gente faz no dia 1, não teve, só me jogou o telefone na mão e falou assim, explica o que você faz que eu acho que... E aí eu, na minha inocência, peguei o telefone, falei, fulano, boa tarde, meu nome é Eliana, eu faço parte da equipe do Experts, né? A gente tem atuação disso, eu posso te ajudar com gerenciamento, né, dos seus indicadores ou técnicos, a gente pode ver a oportunidade dentro da produção, né, o que você pode estar ganhando, perdendo, né, com o acompanhamento. E aí a resposta que eu ouvi foi, se você fizer isso tudo, eu vou perder meu trabalho. Então, assim, posicionamento e comunicação é muito importante. Isso. A forma que ele recebeu, foi uma leitura completamente equivocada. A gente não tá para ameaçar, nosso trabalho não é querendo ameaçar ninguém, querendo apontar erros. Quando a gente começou a falar de problemas, a gente já puxa direto para a oportunidade. Então, é o tipo de situação que você tem que enxergar. O que eu tenho a ganhar com essas pessoas trazendo essa experiência para junto de nós? Né? É o meu tempo. Eu posso, o meu recurso, as empresas têm recursos limitados para poder investir, para poder fazer todo tipo de melhoria, né? Então, se eu tenho uma pessoa que pode quantificar isso para mim e me definir em quanto tempo que eu vou ter um retorno econômico de cada um desses investimentos, eu consigo otimizar isso, inclusive pleiteando mais coisas, fazendo um planejamento estratégico para o futuro, né? Então, assim, essa foi uma situação que ficou uma lição muito importante. Primeiro, nunca pega o telefone sem perguntar direito o que é, mas principalmente de que a gente tem que saber posicionar, entender a demanda, entender o posicionamento e o momento daquela empresa. Qualquer empresa, de fato, pode contratar e pode se beneficiar com o acompanhamento do Experts, mas ele tem que entender como que ele vai fazer melhor uso de tudo que a gente tem a oferecer. Caso contrário, não vai fazer sentido. Na verdade, acho que o importante disso tudo, né, Eli, eu vejo também como um dos desafios nesse sentido, no momento inicial, realmente a gente mostrar para as pessoas ali, porque a gente está entrando numa empresa que tem uma cultura que já está há décadas ali, anos, né, rodando daquela forma, e realmente mostrar que a gente não está ali para apontar um defeito, né, a gente está para mapear e achar oportunidades de melhoria, né, oportunidades de uma forma geral. Então, assim, mostrar que realmente a gente não quer tirar o espaço de ninguém ou de apontar falhas, né, mas sim levantar oportunidades aí, né, e conseguir impulsionar resultados e tudo mais. Então, vejo isso como um desafio, digamos assim.
E o mudar uma cultura também é algo que requer, assim, muito suor, né? Porque, assim, a gente chega, na maioria das vezes, né, e identifica algumas oportunidades onde a gente faz uma visita e depois a gente retorna. Então a gente não segue, a gente não fica na operação diretamente, né? Então o trabalho de consultoria é esse. Então, assim, quando a gente sai, a gente precisa que tenha alguém ali que tenha comprado a nossa ideia para colocar em execução, né? Então, assim, a gente faz um treinamento com a equipe. A gente precisa ter a garantia, né, de que esse processo ele vai ser conduzido da forma com que foi discutida, acordada, treinada, né? Porque a operação e as melhorias vão depender disso, né? Então, assim, por isso que eu vejo que é um trabalho que realmente o trabalhar com pessoas, acho que esse é o principal ponto, né? Você tem que gostar de trabalhar com pessoas, com número, com animal, gostar de estrada, né? Então, assim, acho que esse é o contexto. E quando você fala de pessoas, hoje tem acontecido bastante no agro também a questão da sucessão, né? Então, o lidar com pessoas é lidar com gerações, com sucessores, né? E isso... você fala, pô, mas o que isso tem a ver com o trabalho do expert, né? Tem tudo, até porque a gente, dentro da nossa equipe, e é uma coisa que eu acho que é o mais valioso e é o grande diferencial que o Experts by Nutrial tem. Nós temos 3 gerações dentro da nossa equipe, né? O pessoal mais jovem, o pessoal que tem mais tempo de casa. E a gente não concorda o tempo inteiro, na verdade a gente discorda de muita coisa, tecnicamente falando. Só que por trás de cada discussão existe um respeito e uma admiração imensa de todos nós, uns com os outros. Isso aí é muito claro. Em várias reuniões que a gente tem atendimento conjunto, principalmente dentro dessa plataforma de consultoria, eu me pego parando, até hoje, para admirar quando a Marinês abre a boca para explicar alguma coisa, para trazer alguma coisa do histórico dela. Quando o Mihai pega para destrinchar algum detalhe técnico de fábrica, eu paro e estou ali junto com o cliente que está ouvindo pela primeira vez, eu estou ouvindo pela 50ª vez, eu estou parada, assimilando aquilo tudo, como se fosse da primeira vez eu aprendendo. E a gente aprende muito dentro dessa plataforma de consultoria. É uma coisa assim que nós temos atendimentos no exterior, nós temos atendimento com matriz pesada, nós temos atendimento com postura comercial, com fábrica, e cada empresa é um cenário diferente. Então, além de acolher a cultura da empresa, o histórico e os objetivos de cada um, a gente também tem que aprender com ela para respeitar o limite daquela história. Respeitar a história é uma coisa muito poderosa dentro do atendimento nosso. Sim. Mas também colocando assim, olha, a gente tem muito respeito por tudo que vocês construíram, mas vocês precisam avançar um pouquinho mais nesse ou naquele aspecto, se vocês querem fazer uma sucessão, se vocês querem fazer um novo modelo de gestão, se esse modelo atual está limitando, né, em determinado sentido a expansão ou um projeto novo, né? Então, assim, ter esse nível de humildade para chegar em qualquer cliente, independente do porte dele, e falar assim, eu quero primeiro entender você, eu quero aprender com você para depois a gente crescer junto. Eu acho que esse é o grande diferencial do Expert Search. E algo que hoje é comum, não só do agronegócio, né, é dizer das dificuldades de mão de obra. Então, a gente precisa saber como lidar, né? É muito diferente hoje, por exemplo, um próprio treinamento. Eu não posso fazer treinamento de 1h30 de um profissional falando para uma equipe jovem. Né? A forma de fazer o treinamento é diferente. Então, o que nós precisamos hoje é realmente saber como lidar com essas 3, 4 gerações trabalhando juntas, né? Você conversar com todas, né? Conversar com todas e que elas realmente saiam, tenham captado, né, a essência da ideia, da definição que nós tivemos juntos, né? Mas, assim, a produção animal, ela é encantadora, né? Produzimos comida para o mundo, né? O Brasil é isso. E que cada vez mais possamos produzir com mais qualidade,
Nós já somos assim, né? Tanto na saúde, por exemplo, a saúde animal no Brasil, ela é uma das melhores do mundo, porque nós praticamos biosseguridade de verdade, né? Até esses dias conversando com um cliente que é de outro país, né? A dificuldade que você tem de fazer um europeu tomar banho para entrar numa granja. Né? Isso aqui para nós não. A gente toma 3, 4 banhos no dia para visitar um lote de matrizes. Né? Isso é assim para entrar na fábrica de ração, para entrar no incubatório, né? Muitas vezes para entrar numa maternidade suína, para entrar numa ordenha, né? de alta produção. Então o brasileiro ele é muito disposto, né? e ligado, né? Engajado com esse trabalho da produção animal. É isso. Estamos já no final, né, do nosso Nutrial Talks, né? Gente que vive o agro, né? Hoje falando bastante aí sobre o Experts. E se você quer saber um pouco mais, você quer conhecer melhor o Experts, entre em contato conosco, entre em contato com a nossa equipe. Será um grande prazer para nós, né, escutar sua história, seus desafios e levar essa experiência aí. Mais de 110 anos, né, Eli? Alguns anos, né? De alguns anos, né, essa experiência vivida, né, para poder estar apoiando você na sua empresa de produção de proteína animal, tá? Até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal.